E você tem, então, ao longo da segunda metade do século XIX, a possibilidade de imprimir jornais mais baratos. As máquinas começam a melhorar, certo? O jornal pode ser impresso mais barato, então o jornal nos Estados Unidos e na Inglaterra começa a custar muito barato, na imprensa popular do penny, do jornal que custava um penny, um cent, essa coisa toda, né? Você consegue tirar edições mais rápidas, então acelera a produção do jornal, né? E ao mesmo tempo o jornalismo começa a desenvolver as suas técnicas, né? Manchetes, reportagens, começa a criar essa convenção que vai ser a convenção jornalística, né? E mais, você começa a ter a figura do jornalista profissional, né? O cara que ganha para viver, para trabalhar em jornal. E você tem também, por outro lado, a profissionalização do escritor. O escritor passa a poder viver dos ganhos de livros que vendem, que porventura vendem na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Você começa a ter os escritores de sucesso que passam a viver dos próprios livros e tal. E isso separa, vai separando cada vez mais jornal e literatura. Agora, essa separação, embora muita gente goste de trabalhar com categorias, literatura é isso, jornalismo é aquilo, né? Essa coisa toda, essa separação, na verdade, nunca foi muito bem definida, nunca foi muito fácil de definir. Os escritores e os jornalistas sempre transitaram de um lado para o outro, do outro lado para esse, né? E você tem o desenvolvimento de formas literárias muito interessantes dentro do jornal, dentro do jornalismo. Um exemplo, a crônica brasileira, né? Que a gente se orgulha de dizer que é um gênero brasileiro, essa coisa toda. Certamente ela tem uma influência do ensaio pessoal inglês, né? Ela tem uma série de coisas, mas é um gênero híbrido, mestiço, que cresce dentro do jornal. Evidentemente, o jornalismo, ao longo desse processo, foi considerado uma coisa de segundo, de importância menor. Coisa que começa a mudar no século XX. E aí você tem, na virada do século XIX para o século XX, o aparecimento de alguns escritores que começam a trabalhar em jornal, e para mim talvez seja hoje o caso o mais interessante, é o Stephen Crane, né, que vai em 1898, que como um escritor já conhecido, como um escritor famoso, porque ele tinha feito 2 livros que projetaram ele muito cedo, ele é contratado pelo New York World para cobrir a guerra hispano-americana de 1898. Vai para Cuba, vai lá para cobrir essa guerra. E a cobertura dele começa a ser vista como uma coisa de jornalismo moderno. Sim. Tá? Você começa a ter uma virada. É um escritor com um olhar de escritor que vai fazer o trabalho de correspondente de guerra como jornalista e faz uma cobertura diferenciada. Que é o cara que viaja a partir do pedido de um jornal, tem uma pauta para cobrir uma guerra, entendeu? Então, e é um jornalista que virou um jornalista bem pago, então já é uma coisa mais de consolidação do jornalismo moderno. Aí aparece o cara que eu acho que é decisivo, que é o John Reed, que vai para o México cobrir a Revolução Mexicana, e em 17 vai para Petrogrado, para a Rússia, e faz os 10 dias que abalaram o mundo. A descrição que ele faz dessa cena é do olhar do jornalista moderno já. Entendeu? Que é no meio daquela grande história, pegar uma coisa do cotidiano que era muito interessante. Por que eu digo isso? Porque a grande especialidade do jornalismo vai ser a coisa pequena, olhar o cotidiano, né? Descobrir no cotidiano o que é importante para a história. Agora, o mais curioso é que o seguinte, é que 100 anos depois, o melhor relato da Revolução Russa ainda é um relato jornalístico. Não é de um historiador, não é de... você entendeu? É os 10 dias que abalaram o mundo. Você vê a força. Então quando se diz, por isso que aí começa a contraposição. Quando se diz, mas a literatura dura, o jornalismo não dura. O do 10 dias tem 100 anos. Sim.
Você entendeu? E vai durar, com certeza vai durar.